Olá, pessoal. Bem-vindos ao primeiro CONAGRO, Congresso Nacional de Agronomia Online. Fui convidado para fazer essa apresentação que agora vai se iniciar. Meu nome é Carlos Eduardo Fortes Gonzalez e sou professor titular da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, tendo encerrado a minha carreira docente nessa instituição, então era professora, melhor dizendo, até novembro de 2022, quando encerrei a minha carreira com aposentadoria, e agora estou aguardando o chamado para uma nova oportunidade, onde eu fui aprovado em um processo seletivo como professor visitante em uma outra universidade federal, em outro estado brasileiro. Estou no aguardo desse chamado, onde eu fui o primeiro colocado. E estou aqui, então, para contribuir um pouquinho com esse evento, a partir da minha área, do meu olhar, que é o da educação ambiental. Para uma apresentação mais dirigida e sistematizada, eu passo agora a compartilhar os meus diapositivos, os meus slides. Assim, não sem antes agradecer a presença de vocês e espero que façam um bom proveito nesta apresentação sobre educação ambiental agronômica. Desde já, aclaro também que fico disponível para comentários que possam emergir, não obstante esse nosso momento ser assíncrono, eu não estou presente agora, aí com quem me assiste, mas eu estou disponível pelo meu correio eletrônico, bem como pelo meu LinkedIn para contatos profissionais e oportunidades acadêmicas e ou científicas que possam emergir daí, como a gente coparticipar em algum artigo científico que tem a ver com essas áreas de interesse comuns a nós, a partir dessa apresentação, ou para outras empreitadas, outras atividades científicas e técnicas ou acadêmicas. Compartilhando, então, agora as lâminas para uma apresentação mais dirigida. Está aí a tela inicial. Educação ambiental agronômica. Então, eu venho da minha área, da educação para o meio ambiente, em direção à agronomia, porque a questão ambiental diz respeito a tudo. Tudo ocorre num espaço e num tempo. E esse espaço e esse tempo são as contingências ambientais do lugar, que sofre a dinâmica do tempo. Então, pode ter variações ambientais nesse espaço. Por isso que tudo que ocorre no espaço e no tempo é uma questão ambiental. E assim também os interesses caros às ciências agronômicas. Então, temos a educação ambiental agronômica, isto é, aquela educação ambiental aplicada aos interesses da agronomia, das ciências agronômicas. Então, aqui em tela já estou devidamente identificado, como eu já tinha comentado, até aqui o meu LinkedIn, que é uma rede profissional. Sintam-se à vontade para me contatar por lá, né, para eventual coparticipação aí em trabalhos científicos e em que juntos possamos cooperar, se for de interesse de alguém que me assiste. Está aqui o meu currículo Lattes para informação mais detalhada sobre o que eu faço. As minhas páginas do WordCity, que é uma espécie de currículo internacional, cada vez mais difundido. E aqui, daí, a minha identificação com o meu nome completo, Carlos Eduardo Fortes Gonzalez, meu correio eletrônico, né? Eu já havia dito que ia disponibilizar. E aqui a minha área de atuação, os Environmental Studies, estudos ambientais ou socioambientais, por extensão de ideias. Para falar de educação ambiental agronômica, estamos entrando no mérito de agricultura sustentável. Então, educação ambiental agronômica, educação ambiental para uma agricultura sustentável. Por isso, começando, então, pela ideação elementar do que seja a agricultura com viés de sustentabilidade. A agricultura sustentável é um sistema de produção agrícola que visa ao atendimento das necessidades presentes de produção alimentar, fibras, combustíveis e outros produtos agrícolas, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. Essa abordagem considera não apenas os aspectos econômicos da produção, mas também os impactos sociais e ambientais, buscando promover a conservação dos recursos naturais, a equidade social e o bem-estar das comunidades rurais, ao mesmo tempo em que mantém ou melhora a produtividade agrícola a longo prazo. Para que haja essa sustentabilidade na atividade agrícola, há algumas premissas, claro. Então, a agricultura, para esta sustentabilidade, desempenha algumas funções cruciais. A preservação ambiental, isto é, a conservação de recursos naturais,
a proteção da qualidade do ar, da água e do solo, e a manutenção da biodiversidade desses locais. Dessa forma, eu consigo promover a sustentabilidade. A manutenção da biodiversidade é fundamental, porque isso gera um equilíbrio para as atividades de agricultura, no sentido de não surgimento de pragas, de manutenção da estabilidade climática, isto é, evitar o câmbio climático, ou pelo menos mitigar essas modificações climáticas, né, que vêm ganhando força em função da presença antrópica, da nossa presença, né, da presença humana, com a sua tecnosfera massiva, excessiva, que está degradando as condições ambientais. Então, esses câmbios climáticos estão havendo. Mas, na medida do possível, eu fazendo a manutenção da diversidade biológica, eu, por extensão de ideias, também estou minimizando as modificações climáticas, porque se eu estou fazendo a conservação da diversidade biológica de um certo local, significa que eu estou preservando, inevitavelmente, as condições ambientais desse local e, consequentemente, contribuindo como um todo para evitar, para mitigar, para minimizar as mudanças climáticas planetárias. Se cada lugar mantém a sua diversidade biológica, por extensão de ideias, está preservando seus ecossistemas e, consequentemente, contribuindo para o equilíbrio, para o balanço, para a estabilidade ambiental, minimizando, então, os efeitos deletérios das mudanças do clima. Além disso, a agricultura sustentável, além dessa preservação ambiental, com conservação de recursos naturais, proteção da qualidade da água, do ar e do solo, que são os 3 meios físicos básicos, não é? Ar, água e solo, e mantendo a biodiversidade, isso tudo também, daí permite que a atividade agrícola possa representar uma segurança alimentar, a partir da melhoria da qualidade, do excesso, do acesso equitativo aos alimentos e da proteção da soberania alimentar. Isso é, que cada região tenha a sua autossuficiência alimentar, a sua disponibilidade alimentar garantida pela própria autoprodução local. A isso vem o conceito de soberania alimentar, que está intimamente ligado ao conceito de segurança alimentar. Então, dessa forma, a agricultura com sustentabilidade está cumprindo uma função essencial na proteção dos ecossistemas, na adaptação às mudanças climáticas e na garantia de oferta continuada de alimentos saudáveis e acessíveis para as gerações presentes e futuras. Então, não é exagero dizer que da agricultura sustentável depende a própria continuidade da humanidade com qualidade de vida, depende, então, também, por extensão de ideias, da própria preservação e conservação da biodiversidade, as coisas se interrelacionam bionivocamente, é uma correspondência bionívoca, isto é, quanto mais eu tenho agricultura com sustentabilidade, mais eu tenho a biodiversidade e a respectiva preservação e conservação ambiental. E quanto mais eu tenho essa diversidade biológica, com essa respectiva preservação e conservação ambiental, mais eu tenho condições para a agricultura com sustentabilidade. Nesse sentido, que é uma correspondência bionívoca, onde cada um desses elementos se retroalimentam num círculo virtuoso, portanto. Agricultura sustentável promovendo a preservação ambiental, a preservação ambiental promovendo a agricultura com sustentabilidade, e tudo isso garantindo, ou pelo menos promovendo fortemente, a segurança alimentar a partir da soberania alimentar, com melhoria da qualidade, como eu já comentei, o acesso equitativo aos alimentos, né? E assim isso tudo se fecha num círculo virtuoso. Outro conceito básico de agricultura sustentável, princípio da sustentabilidade agrícola, a equidade, justiça e igualdade de oportunidades para todas as pessoas envolvidas na cadeia produtiva agrícola, incluindo agricultores, trabalhadores rurais, consumidores e comunidades locais. Viabilidade econômica. Claro, se não é viável economicamente, não se sustenta, não é sustentável. Então, quando eu falo em sustentabilidade, muita gente do próprio campo das problemáticas, das questões ambientais, muita gente pensa que quando se fala em sustentável, em sustentabilidade, se fala só da questão ambiental. Não é só da questão ambiental, que é o pano de fundo mais importante, mas desse ambiental depende também a viabilidade financeira, econômica. Se não há viabilidade econômica, eu não consigo
satisfazer as condições de sustentabilidade, porque pelas necessidades de sobrevivência imediata, as pessoas não quererão dar a devida importância às questões ambientais. Então, por isso que junto com a sustentabilidade, não só a questão ambiental, mas vem a viabilidade financeira, ou econômica, que é a capacidade do sistema agrícola de gerar renda suficiente para atender às necessidades dos produtores e garantir a sustentabilidade financeira a longo prazo, sem comprometer os recursos naturais. Responsabilidade social e ambiental. Respeito aos direitos humanos, inclusão social e o desenvolvimento das comunidades rurais, com segurança e o bem-estar dos trabalhadores e das populações locais, proteção dos recursos naturais, minimizando, portanto, os impactos ambientais negativos da atividade agrícola no meio ambiente. Entre os conceitos básicos da agricultura sustentável, temos a questão da abordagem integral, da abordagem holística, da abordagem sistêmica na gestão dos recursos naturais. Então, essa abordagem integral, ela considera o ambiente como um sistema integrado e interdependente, que de fato o é. Então, todas as partes estão interconectadas e se influenciam mutuamente. Essa abordagem compreende que a saúde e a sustentabilidade de um recurso estão diretamente relacionadas ao funcionamento saudável de todo o sistema e de suas interações com outros componentes. Claro, porque o ambiente é um todo. Então, eu não tenho como gerir o recurso natural se olhar só para uma questão isolada. Eu preciso olhar o todo. Porque, como eu já disse em uma lâmina anterior, é do equilíbrio ambiental que eu garanto todas as condições da perpetuação, da continuidade da vida e da biodiversidade, da própria diversidade biológica. Então, está tudo interligado. A própria diversidade biológica, à medida que espécies vão eventualmente entrando em processo de extinção, eu estou diminuindo as possibilidades das cadeias, das redes, das teias alimentares. E, consequentemente, eu estou minimizando as possibilidades de sobrevida daquele ecossistema. Então, nesse sentido que está tudo interligado. E a biodiversidade como pano de fundo em toda essa questão, porque quanto mais eu preservo as espécies e menos elas correm risco de extinção, elas estão, então, num quadro de equilíbrio no meio ambiente, fazendo a manutenção delicada dessas redes alimentares, fazendo promovendo uma manutenção das condições ambientais adequadas à continuidade daquela diversidade biológica num dado ecossistema. Então, essa diversidade biológica em equilíbrio com os meios físicos ali presentes, ar, água e sol. Tudo tem que estar em equilíbrio ali. A falta exacerbada de quaisquer um desses fatores, isto é, à medida que eu vou mitigando a vida local, espécies, animais ou vegetais, entram em processo de extinção, e as condições do meio físico também, eventualmente, são degradadas, ar, água e solo. Eu estou minimizando as possibilidades da manutenção equilibrada daqueles ecossistemas. Daí a necessidade de termos como um dos conceitos básicos de agricultura sustentável a abordagem integral na gestão dos recursos naturais. Todas as peças são importantes, os meios físicos, ar, água e solo, e a biodiversidade de entorno daquela região onde eu promovo uma atividade agrícola. Outro conceito básico de agricultura sustentável, a redução do uso de agroquímicos e fertilizantes sintéticos. É uma medida fundamental na promoção da sustentabilidade agrícola. Claro, porque esses agroquímicos, como produtos químicos que são geralmente de origem artificial, isso é, não são reconhecidos como elementos naturais da natureza, logo não fazem parte do equilíbrio dela, acabam contaminando, poluindo esses agroquímicos. E daí a necessidade da redução do uso deles. Eles não promovem o equilíbrio ecossistêmico, pelo contrário, eles prejudicam e degradam, às vezes, de forma indelével, esse meio ambiente. Então, é necessário realmente, para as premissas de uma agricultura com sustentabilidade, a redução do uso de agroquímicos, chamados também de agrotóxicos, e de fertilizantes sintéticos, porque os sintéticos também são produtos químicos, eles também provocam desequilíbrios ambientais. Se num primeiro momento eles auxiliam algum processo de interesse imediato da atividade agrícola, em um segundo momento,
e em uma macroescala eles acabam prejudicando aquele ecossistema como um todo e acabam até prejudicando a funcionalidade principal a que vieram, que era a promoção da atividade agrícola. Dentre outras razões pelas quais essa redução de agroquímicos e de fertilizantes sintéticos é importante, destacam-se impactos ambientais negativos, como eu comentava agora, como a depressão da diversidade biológica, por exemplo, que ajuda no equilíbrio daquele ecossistema onde eu estou promovendo uma atividade agrícola, questões de saúde pública, que várias dessas substâncias provocam doenças, para falar de enfermidades extremas, diversos tipos de carcinoma, diversos tipos de câncer, em função da inalação ou do contato com a pele, é absorvido pela pele, ou vai para as águas e essas águas são consumidas ou servem de ou são consumidas diretamente, ou servem de irrigação para esses sistemas agrícolas, isso é, aí são consumidas indiretamente. Enfim, todos esses impactos ambientais negativos que, então, promovem uma degradação das questões de saúde pública, de saúde coletiva. Também é necessária a redução do uso desses agroquímicos, porque eles podem provocar a resistência de pragas, né, pela subdosagem, quer dizer, eu não mato todas as pragas, aí as que sobram são biologicamente mais resistentes e se reproduzem entre si e ficam cada vez mais resistentes a esses agroquímicos, que então têm que ser aplicados em doses cada vez maiores, ou então serem substituídos por agrotóxicos com efeitos cada vez mais deletérios. Daí a necessidade, então, de se tomar cuidado com isso. E os próprios custos de produção, né? Que só tendem a aumentar quanto mais eu utilizo produtos químicos, porque isso aí é feito pela indústria química, que quer seu lucro e vender isso em larga escala. Então, também o próprio custo de produção pode ficar prejudicado, elevando sobremaneira os preços ou inviabilizando produções agrícolas por causa dos altos custos. Então, por isso, tudo é importante ter também como uma das grandes premissas da agricultura com sustentabilidade a redução desses produtos químicos na atividade agrícola, quais sejam os agroquímicos, também conhecidos erroneamente como agrotóxicos, e os fertilizantes sintéticos. Outro conceito básico de agricultura sustentável: as práticas de conservação do solo e da água são fundamentais para a promoção da sustentabilidade agrícola, a proteção aos recursos naturais e a garantia da produtividade a longo prazo. Seguem algumas práticas importantes nesse sentido. Plantio direto ou mínimo. Semear as sementes diretamente no solo, sem aragem, sem arar o solo. Isso aí pode reduzir a erosão e, portanto, preservar a estrutura do solo, que é um sistema vivo. É um sistema geológico com a presença de vida ali. É um sistema geológico rico em matéria orgânica. Então, nesse sentido, o solo é comparável a um ser vivo e o plantio direto ou mínimo reduz a erosão. Isso é, preserva as boas condições ambientais desse sistema vivo que é o solo, garantindo uma maior produtividade agrícola. Da mesma forma, a rotação de culturas. Isso aumenta a fertilidade do solo e evita pragas. Aumenta a fertilidade do solo, porque se eu faço rotação de culturas, eu vario naquele sistema vivo que é o solo, a estrutura química e bioquímica dele. Eu tenho ali maior diversidade de nutrientes e, ao mesmo tempo, eu evito pragas, porque se eu estou rotacionando culturas, eventualmente iam haver pragas que estavam na cultura A, mas não vão estar presentes na cultura B, e se afastam e se dissipam, evitando, então, a concentração de pragas numa dada região, essa rotação de culturas vegetais. Outra prática importante nesse sentido de conservação do solo e da água é a cobertura do solo com vegetação, palha ou outros resíduos orgânicos. A terra nunca deve ser deixada nua, porque a atividade agrícola pode acabar provocando isso, né? Se for mal planejada, em dados momentos, entre uma colheita e outra, por exemplo, deixar a terra nua. Isso é completamente inadequado. Esse solo deve, então, ser recoberto com os resíduos vegetais restantes dessa última plantação, ou com palha ou outros resíduos orgânicos. Exatamente porque é um sistema vivo. Como é um sistema vivo, não pode ficar exposto diretamente à luz solar, sob pena de degradar, de desaparecer, inclusive, a parte superficial desse solo e da superfície em direção ao interior, em direção ao subsolo, degradando toda essa matéria viva e tornando o solo infértil, ou pelo menos muito pouco produtivo, pela perda de matéria orgânica e em função da solaridade excessiva e da própria erosão do solo, porque o solo descoberto é levado mais facilmente pelos ventos, pelas águas, e vai literalmente se perdendo esse solo. Ainda
Outra prática de conservação do solo interessante, conforme o caso, né, se são terrenos irregulares, inclusive quanto ao relevo, é a conservação de encostas, o último item aí desse slide. Então, para conservar encostas, para conservar áreas em aclive, em declive, áreas com inclinação, construir terraços, barragens e outras estruturações para redução dos processos erosivos pelas águas, pelo vento, as águas de chuva, para então fazer a redução da erosão nessas encostas e nessas áreas inclinadas. Então, é importante essa construção de terraços, barragens e outras estruturações possíveis para a redução de processos erosivos, pela água e pelo vento, principalmente, em se tratando de uma área agrícola inclinada. Entrando agora com alguns elementos da importância da educação ambiental na agricultura. A conscientização sobre os impactos da atividade agrícola no meio ambiente é fundamental para a promoção de práticas agrícolas mais sustentáveis e para a mitigação de efeitos negativos, isto é, impactos ambientais negativos sobre os sistemas ecológicos. Existem estratagemas para o aumento dessa conscientização ambiental. Desenvolvimento de programas educativos nas escolas, universidades e comunidades rurais, para ensinar sobre os impactos da atividade agrícola no meio ambiente e promover a importância da conservação dos recursos naturais. Então, tem uma grande relevância da educação ambiental na atividade agrícola. E ainda nesse sentido, dessa educação ambiental para a atividade agrícola, a organização de palestras, eventos públicos, congressos, seminários, simpósios, encontros, sobre temas relacionados à agricultura sustentável, como conservação do solo, uso eficiente de recursos hídricos e o manejo integrado das pragas, inclusive de formas ambientalmente corretas, como a rotação de culturas, que já havíamos comentado no slide anterior. É uma das possibilidades que coopera com a ideia do manejo integrado de pragas, a rotação de culturas, mas não é a única. Existem também controles biológicos de pragas e, eventualmente, entraremos novamente nesse mérito mais adiante. Continuando com a importância da educação ambiental na atividade agrícola. Desculpem. Campanhas de sensibilização por meio de mídias sociais, rádio, televisão, materiais impressos. Aqui eu estou falando de educação ambiental informal. Compartilhar estudos de caso, exemplos de agricultores que adotaram ou adotam práticas agrícolas sustentáveis e bem-sucedidas. A oferta de treinamentos, de oficinas para agricultores sobre técnicas de manejo sustentável do solo, conservação da água, uso eficiente de recursos e alternativas aos agroquímicos, aos agrotóxicos. Disponibilização de informações e recursos educativos sobre práticas para agricultura com sustentabilidade, por meio de atividades de extensão agrícola. É o que quer dizer aí a expressão extensão agrícola. Atividades de extensão em direção à educação para a agricultura sustentável. E o estabelecimento de parcerias entre governos, ONGs, isto é, organizações não governamentais, instituições de investigação científica, pesquisa, empresas que lidam com a atividade de agricultura, empresas agrícolas, e com as comunidades locais. Então, essa aí é a importância da educação ambiental na agricultura, e como promover essa educação ambiental na agricultura. Então, são dadas algumas dicas, né, sem a exclusão de N outras possibilidades, né, que não estão aqui na tela, mas aí tem uma coleção valiosa de elementos que têm que estar presentes numa região agrícola, se eu quero tratar da relevância da agricultura sustentável. E sempre desejável tratar disso, obviamente, para a própria continuidade da atividade agrícola, da atividade de agricultura. Então, está aí nessa tela a relevância da educação para o meio ambiente na atividade agrícola. Alguns desafios ambientais na agricultura moderna, retomando agora alguns pontos. Eu já comentei superficialmente, agora eu vou adentrar um pouquinho mais algumas questões correlatas a esses desafios ambientais, falando novamente de erosão, que eu já falei nos slides anteriores. Aqui com algum aprofundamento a mais. Então, a erosão do solo e a degradação da terra são problemas ambientais sérios, críticos. Eles afetam a produtividade agrícola, a segurança alimentar e a própria estabilidade dos sistemas ecológicos, ou como está aí em tela, a saúde dos ecossistemas.
A erosão do solo é o processo pelo qual o solo é deslocado e removido pela ação da água, do vento, da gravidade, no caso de encosta, né, se eu deixo o solo equivocadamente descoberto, ou da atividade humana. A atividade humana inadequada, né, que não zela pela preservação do solo. Então, que atividades humanas? Desmatamento, agricultura intensiva, pastoreio excessivo e construção de estradas. Não que não possamos exercer essas atividades que estão entre parênteses, mas aí elas têm que ter a manutenção ambiental, tem que ter a gestão ambiental disso aí. Por exemplo, desmatamento. Nós utilizamos recursos madeireiros e não há nenhum problema nisso. O problema é simplesmente desmatar e não repor. Então, eu posso ter áreas de reflorestamento, áreas de replantio ilimitadas no espaço e no tempo, onde eu promovo esse desmatamento periódico com o devido replantio. Não é um desmatamento irregular, sempre fazendo o rodízio necessário da área, plantando e replantando, manter aquela área sempre com uma cobertura florestal mínima. Então, é sempre a questão do cuidado. O desmatamento por si, para a indústria madeireira, não é ruim. O ruim é eu não ter limite de espaço, explorar espaços cada vez maiores e não fazer o manejo adequado ambiental disso, não fazer o gerenciamento ambiental da área. Isso é complicado. Assim também a agricultura intensiva, né, exige uma série de cuidados para não virar uma atividade degradante do meio ambiente, para não virar um impacto ambiental negativo que destrói solo. Pastoreio excessivo, novamente, é a questão do excesso. Pastoreio pode ter um manejo ambiental também, com rotação de áreas, né? Com evitar o excesso de animais ao mesmo tempo numa dada área, e outras medidas. E também a construção de estradas. Tanto é que a construção de estradas é uma atividade humana deletéria, que ela sempre tem que passar por processos de licenciamento ambiental. Se eu preciso ampliar uma estrada já existente, ou se existe a necessidade de uma nova estrada, que sempre deve ser estudada. Quer dizer, se essa necessidade realmente é imprescindível, e se é como ter o mínimo impacto ambiental possível, ou de preferência zero impacto ambiental, o que é quase impossível. Zero impacto é muito difícil, mas o impacto ambiental mínimo, de forma a não degradar uma eventual região onde uma estrada será projetada e posteriormente construída. Ainda a erosão do solo pode levar à perda de fertilidade desse solo, redução da capacidade de retenção hídrica desse solo, destruição de habitats naturais, assoreamento de rios e lagos. Sim, porque se eu não cuido do solo e ele sofre erosão, ele vai assoreando, quer dizer, todo aquele material sedimentar vai se depositando em rios e lagos. Numa última instância, até pode destruir um rio ou lago. Sim, porque o assoreamento excessivo num rio o torna cada vez mais raso, cada vez mais raso, cada vez mais raso, a correnteza perde força e o rio cada vez mais largo, inundando áreas, até que numa última instância, numa última análise, é possível perder aquele curso de rio, né? É tudo questão do caudal do rio, qual que é o volume de água que ele transporta, quanto menor esse caudal, obviamente é mais fácil um processo de assoreamento, destruir mais rapidamente um rio, então há de se tomar cuidado com essas questões, e assim um lago também, né? E isso também aumenta, claro, o risco de deslizamentos de terra e inundações. Sim, porque eu estou tornando uma área cada vez maior, sem cobertura vegetal, e estou inundando as áreas adjacentes de um rio ou de um lago se eu estou assoreando constantemente esse corpo hídrico, esses corpos hídricos, rios e lagos. Então, vejam quanta coisa a erosão do solo pode afligir negativamente na atividade agrícola e na manutenção dos ecossistemas. Estratégias de controle, então, para combate à erosão do solo. É importante a adoção de práticas de conservação do solo, claro, como plantio direto, que já foi falado anteriormente, rotação de culturas, que já foi comentado também, manutenção da cobertura do solo, já se comentou, construção de terraços e barragens, inclusive naquela questão das áreas agrícolas com inclinação, para evitar a perda do solo por erosão, que, claro, é mais facilitada numa área inclinada. E o reflorestamento de áreas degradadas, que é o que eu já comentei quando eu falei de desmatamento. O desmatamento é problemático como impacto ambiental negativo quando não há o manejo ambiental, quando não há gestão ambiental. Se eu faço o reflorestamento das áreas, periodicamente, né? Então, não só reflorestamento de áreas degradadas, quer dizer, o que já se degradou, mas até o reflorestamento, o replantio,
com a vegetação autóctone, com a vegetação nativa, para evitar que a área chegue a um estado de degradação ambiental. Melhor ainda, é mais fácil prevenir do que remediar. Costuma ser mais barato, mais efetivo, né, e mantém mais a condição preservada e ou conservada de uma área, inclusive aquelas ocupadas pela atividade agrícola. Desafios ambientais na agricultura moderna. A degradação da terra é o processo pela qual a qualidade e a produtividade do solo são reduzidas devido a fatores como erosão, que eu já comentei. Compactação, quer dizer, compactar o solo, se ele está muito compactado, o solo, ele evita a entrada de oxigênio, que é uma coisa ruim, não se mantém o sistema vivo do solo, além do que o solo fica muito enrijecido e pode acabar junto com esse processo também perdendo toda a umidade e, enfim, a morte do solo. Então, evitar erosão, compactação, que eu acabei de comentar, salinização, claro, a salinização excessiva também prejudica o solo biológico, assim também a acidificação desse solo, evitar a poluição desse solo e a perda de matéria orgânica, evitar a morte do solo. Entre outras causas desses processos de degradação da terra, práticas agrícolas insustentáveis, quer dizer, as que não cuidam dessas questões e práticas agrícolas que acabam, então, promovendo processos erosivos, compactação, salinização, acidificação e outros tipos de poluentes de ordem diversa no solo, com a respectiva perda de material orgânico. Tudo isso, então, práticas agrícolas insustentáveis que têm que ser evitadas, essas causas. Entre essas causas ainda, desmatamento, sem o gerenciamento ambiental, não é? A urbanização, as atividades mineradoras, a poluição industrial e os câmbios climáticos. Essa degradação da terra pode resultar na diminuição da produção agrícola, perda da diversidade biológica, desertificação, salinização de solos, escassez de água, degradação de ecossistemas e aumento da vulnerabilidade à fome e à pobreza. Isto é, essa degradação da terra faz-se perder as condições de segurança alimentar, de soberania alimentar. Estratégias de recuperação dessa degradação da terra. Para tanto, para a reversão dessa degradação da terra, são necessárias medidas, como a adoção de práticas agrícolas sustentáveis, reflorestamento, restauração de sistemas ecológicos, controle da poluição, manejo adequado de resíduos que contribuem para esses processos poluentes e a conservação da diversidade biológica como um todo. Desafios ambientais na agricultura moderna. Os agroquímicos, biocidas e fertilizantes têm diversos impactos na qualidade ambiental, afetando os ecossistemas terrestres e aquáticos de diversas maneiras. Alguns dos principais impactos são a contaminação do solo por acúmulo de resíduos, redução da fertilidade e, consequentemente, riscos à saúde humana em função dessa poluição química do solo, por causa dos agroquímicos. Já comentamos sobre isso em lâmina anterior, né? Podendo até, em casos extremos, gerar doenças cancerígenas, por exemplo, carcinomas, o câncer. A poluição das águas, contaminando os corpos de água e impondo em risco a vida aquática. Esse é outro desafio ambiental da agricultura moderna, como contornar essa situação aí de poluição das águas. Impactos na biodiversidade, pois os agroquímicos não são seletivos na ação química. Como assim não são seletivos? Sim, os agroquímicos são jogados por causa de certas pragas na lavoura. Só que eles não são seletivos na ação química deles, eles acabam pegando todos os seres vivos daquele ecossistema, pode, então, provocar um grande desequilíbrio ambiental naquela área agrícola, prejudicando a própria atividade de agricultura da área, e, por extensão de ideias, também a saúde coletiva, a saúde pública, porque isso se volta contra o próprio ser humano que ingere depois esses alimentos com excesso de agroquímicos deletérios à saúde humana. Então, há algumas medidas de minimização dessas situações. Manejo integrado de pragas, isso é, de forma a não se usar, então, esses poluentes químicos, que são os agroquímicos, práticas de conservação do solo, e o monitoramento ambiental, para ver se tudo isso está funcionando. Existem diversas tecnologias ambientais que se constituem em monitoramentos ambientais. Por exemplo, análises químicas e bioquímicas do ar, da água e do solo, de uma determinada área, no caso agrícola, para ver se as medidas se as medidas mitigadoras, se as medidas minimizadoras de poluentes estão funcionando ou não. Então, eles fazem esse acompanhamento, que é o monitoramento ambiental, do qual dei alguns exemplos agora. Análise química
de ar, água, solo de uma dada região. A biodiversidade desempenha um papel crucial na saúde e na resiliência dos ecossistemas agrícolas, fornecendo uma série de serviços ecossistêmicos fundamentais para a produção alimentar e o bem-estar e a saúde humana. Algumas das principais maneiras pelas quais a diversidade biológica é relevante para a saúde dos ecossistemas agrícolas seguem aí abaixo. Polinização. Quanto maior a diversidade biológica de polinizadores, maior a produção agrícola. E daí uma importância aqui prática, aplicada, da manutenção da diversidade biológica de um local para a atividade agrícola. Maior polinização, maior atividade agrícola. Maior produção agrícola, maior atividade agrícola. Controle de pragas. Uma maior biodiversidade, novamente a diversidade biológica, como ela é fundamental para a agricultura sustentável. Uma maior diversidade biológica de predadores está associada a um controle biológico mais efetivo de pragas nas plantações, claro. Então, eu tenho predadores que têm como presas essas pragas que prejudicariam as plantas. Por exemplo, se tem uma certa espécie de coleóptero, de besouro, e existem várias, que são danosas a tipos de plantações diversas. Se eu tenho a manutenção ecossistêmica da área, se eu tenho a diversidade biológica presente, farta e exuberante, em equilíbrio ambiental, eu vou ter aves, morcegos e outros animais de porte maior que consomem esses coleópteros, esses besouros. Então, esses besouros que são danosos às plantas são presas também desses animais e se mantém um equilíbrio ecológico que promove a atividade agrícola, a maior produtividade agrícola. Outra maneira pela qual a biodiversidade é importante para a saúde dos ecossistemas agrícolas é promovendo a fertilidade do solo, porque o solo tem uma microbiota, quer dizer, tem uma presença de micro-organismos vivos. Então, essa microdiversidade biológica do solo, ou essa microbiodiversidade do solo, promove maior riqueza nutricional desse solo, tornando, consequentemente, mais fértil. E a preservação dessa microbiota passa, então, por todas essas questões de evitamento de excesso de agroquímicos, de fertilizantes sintéticos. Então, quanto mais eu fizer promoções de meios naturais, de aumento de produção e de controle de pragas e de cuidados com o solo, quanto mais eu me uso de recursos naturais para fazer isso, e menos recursos químicos, como agroquímicos, fertilizantes sintéticos e etc., eu estou promovendo todas as condições para uma atividade agrícola mais sustentável, mais produtiva e mais durável no tempo para gerações presentes e para gerações futuras, porque é uma atividade agrícola que está inserida no contexto da diversidade biológica local e, portanto, em equilíbrio com o ambiente. Tem tudo para ter continuidade, para ter sustentabilidade. Princípios da agricultura regenerativa. O reconhecimento do solo como um organismo vivo é essencial para uma compreensão integral de sua relevância e para a adoção de práticas de agricultura com sustentabilidade. Então, a história do solo ser um organismo vivo, como eu já havia falado, porque não é puramente uma manifestação mineral. O solo não é simplesmente um recurso geológico. Ele é, antes disso, um recurso geobiológico. No substrato geológico, eu tenho a presença da vida. Então, o solo, posso dizer que é um recurso geobiológico. Tem o substrato mineral suportando a vida. Alguns aspectos que destacam o solo como um organismo vivo. Biodiversidade microbiana, que eu havia comentado no slide anterior. O solo tem presente em si uma microbiota. Então, existem micro-organismos e simbioses desta vida micro-orgânica com as plantas que estão ali enraizadas nesse solo. Fertilidade, com matéria orgânica presente no solo. Crucial, então, para a sua fertilidade e saúde, fornecendo nutrientes essenciais para os vegetais que ali estão. Reciclagem de nutrientes. A ciclagem de nutrientes no solo envolve a transformação contínua de elementos, como nitrogênio, fósforo e carbono, em formas acessíveis às plantas. Quer dizer, de forma que as plantas possam aproveitar esses nutrientes. E a resiliência ambiental. Solos saudáveis e ricos em matéria orgânica são mais resilientes a estresses ambientais, como secas, inundações e mudanças climáticas. Então, o solo mais saudável resiste melhor. Aí, então, alguns princípios da agricultura regenerativa.
Continuando com esses princípios, a integração de culturas e sistemas agroflorestais, SAFs, SAFs. É uma abordagem agrícola sustentável que combina diferentes espécies de plantas em um mesmo sistema, promovendo a diversidade biológica, a saúde do solo e aumentando a resiliência dos ecossistemas agrícolas. Aqui estão algumas práticas e benefícios associados à integração de culturas e sistemas agroflorestais. Diversificação de culturas. Plantar diferentes espécies de culturas juntas em um mesmo campo promove essa diversidade biológica, reduzindo o risco, então, de perdas associadas a pragas, enfermidades e modificações climáticas ou condições de clima não desejáveis, isto é, adversas. Rotação de culturas. Alternar diferentes culturas em uma mesma região ao longo do tempo ajuda na redução do acúmulo de pragas e de patologias específicas desse solo, bem como melhora a fertilidade do solo através da diversificação dos sistemas de raízes, dos sistemas radiculares e da adição de matéria orgânica. Princípios da agricultura regenerativa. Diversificação de espécies. Então, os sistemas agroflorestais podem combinar árvores, arbustos, culturas anuais e ou pastagens em um mesmo sistema, criando múltiplos estratos de vegetação que imitam a estrutura do ecossistema florestal natural. Por imitar essa estrutura, se conserva melhor. E daí a importância da diversificação de espécies nos sistemas agroflorestais. E benefícios múltiplos, também como princípios da agricultura regenerativa. Princípios múltiplos. Os sistemas agroflorestais fornecem uma série de benefícios, incluindo produção alimentar, fibras, madeira e outros produtos florestais, conservação dos recursos naturais, sequestro de carbono, auxiliando, então, aí também a regular o clima, tanto que aí a regulação do clima vem na sequência. Se eu faço sequestro de carbono, eu estou promovendo também a regulação climática, isto é, eu estou mitigando efeitos de mudanças climáticas. Ainda, entre outros benefícios múltiplos dos sistemas agroflorestais, a proteção do solo e a promoção, a manutenção da diversidade biológica, tão cara a uma rica atividade agrícola, porque mantém a região em equilíbrio ambiental. Essa promoção da biodiversidade, da diversidade biológica. Nesse sentido, como princípios da agricultura regenerativa, eu tenho como práticas comuns em sistemas agroflorestais. Agrosilvicultura, integração de culturas agrícolas com árvores em sistemas agrícolas, permitindo a produção simultânea de alimentos e madeira, bem como melhorias na fertilidade do solo e na conservação de recursos naturais. Silvopastoril, combinação de árvores com pastagens, em sistemas de criação de animais, fornecendo sombra, abrigo, alimento e forragem para os animais, além de melhorar a qualidade do solo e aumentar a produtividade animal. Agrofloresta tropical, uma outra prática comum em sistemas agroflorestais. Agrofloresta tropical, integração de culturas agrícolas com árvores frutíferas, medicinais e ou madeireiras em sistemas tropicais, aproveitando os benefícios da diversidade biológica e, assim, criando sistemas ecológicos resilientes e, por conseguinte, sustentáveis. Princípios da agricultura regenerativa. A minimização de insumos externos na agricultura é uma abordagem que visa reduzir a dependência de produtos químicos e recursos externos, como fertilizantes sintéticos, pesticidas e água, promovendo a sustentabilidade e a resiliência dos sistemas agrícolas. Dentre outras possibilidades, eis algumas práticas que contribuem para essa minimização de insumos externos. Agricultura orgânica, com fertilizantes orgânicos e controle biológico de pragas. Práticas agroecológicas, isso é, práticas agrícolas ecológicas, como rotação de culturas e agroflorestas e integrações de culturas, como já visto na lâmina anterior, na imagem anterior. Uso eficiente dos recursos hídricos, como a irrigação por gotejamento, quer dizer, isso é por mangueiras, e vão as gotas direto nas plantas, minimizando, então, o consumo de água para a manutenção de uma plantação, e águas pluviais, isso é o uso da água das chuvas, né? Não desperdiçar a água das chuvas.
Fertilização natural a partir de produções de compostagem. Numa área agrícola, eu sempre posso fazer a compostagem, e isso é um modo inteligente de eu fazer a promoção da fertilização natural em detrimento de fertilizantes químicos, com todos os efeitos deletérios que eles têm, com todos os impactos negativos ambientais que eles apresentam em termos de poluentes dos 3 compartimentos físicos básicos, ar, água e solo, que nós já vimos em raciocínios anteriores, nos diapositivos anteriores. Técnicas de manejo do solo para regeneração desse solo. A agricultura de conservação é uma abordagem agrícola sustentável, holística e integrada, que visa promover a sustentabilidade dos sistemas agrícolas, preservando os recursos naturais e garantindo, assim, a produção de alimentos saudáveis e em abundância para gerações presentes e futuras. Se baseia em 3 princípios fundamentais: mínimo revolvimento do solo, cobertura permanente do solo e diversificação de culturas. Esses princípios são aplicados de forma integrada. Esse mínimo revolvimento do solo, essa cobertura permanente do solo, para evitar processos erosivos e diversificar culturas. Esses princípios são aplicados de forma integrada para a promoção da conservação dos recursos naturais, para a redução da erosão do solo e para a melhoria da fertilidade e a saúde do solo e o aumento da resiliência dos sistemas agrícolas. Benefícios: preservação da fertilidade do solo, redução dos processos erosivos nesse solo, conservação dos recursos hídricos, aumento da diversidade biológica e redução dos impactos ambientais. Ainda sobre técnicas de manejo do solo para regeneração. A fertilização orgânica envolve o uso de materiais orgânicos, como composto, esterco, farinha de ossos, farinha de peixe e algas marinhas, para fornecer nutrientes essenciais para as plantas. Seguem algumas práticas comuns de fertilização orgânica. Aplicação de composto no solo antes do plantio, para fornecer nutrientes orgânicos. Esterco animal é uma fonte rica em nutrientes orgânicos e micro-organismos. Fertilizantes orgânicos comerciais disponíveis, feito a partir de materiais orgânicos processados, como farinha de ossos, farinha de peixe, torta de mamona, etc. Biofertilizantes, como vermicomposto, que são produzidos por minhocas. São ricos em micro-organismos benéficos que promovem a saúde do solo e o crescimento das plantas. Rotação de culturas e policultura. A rotação de culturas e a policultura são práticas agrícolas fundamentais que promovem a diversificação e a sustentabilidade dos sistemas de produção agrícola. Ambas as abordagens têm como objetivo aumentar a resiliência dos ecossistemas agrícolas, reduzir a incidência de pragas e doenças, melhorar a fertilidade do solo e aumentar a produtividade de forma sustentável. Ao implementar a rotação de culturas e a policultura, os agricultores podem promover sistemas agrícolas mais resilientes, sustentáveis e equilibrados, contribuindo para a conservação do meio ambiente e o bem-estar das comunidades agrícolas. A rotação de culturas com pastagens e criação animal é uma prática agrícola integrada que combina o cultivo de diferentes culturas vegetais com a criação de animais em uma mesma área ao longo do tempo, possibilitando uma abordagem integral para a produção de alimentos. Essa abordagem promove a diversificação, a sustentabilidade e a resiliência dos sistemas agrícolas, oferecendo uma série de benefícios tanto para a produção vegetal quanto animal. Dentre os benefícios da rotação de culturas com pastagens e criação animal, menciona-se diversificação da produção, melhoria da fertilidade do solo e sustentabilidade, proporcionando sistemas agrícolas mais sustentáveis, equilibrados e resilientes. Então, novamente, reforçando esse assunto aqui, agora a partir de um outro ponto de vista, né? Mas vejam que agora os slides começam a, eventualmente, repetir algumas ideias para interligá-las com outras, porque o processo é dinâmico e por ser dinâmico e integrado, por ser integrado, inclusive, além de dinâmico, os slides vão e vêm no sentido de algumas repetições de ideias, porque quando se dá um novo holofote, um novo aspecto de educação ambiental agronômica,
eu estou iluminando o mesmo palco, onde já estão todos aqueles fatores interligados. Então, os assuntos vão e vêm. Eles vêm para a pauta, somem, e em algum outro momento reaparecem. Porque, como eu disse, aqui tem o grande palco da atividade agrícola, que é o meu centro de interesse. E a educação ambiental agronômica vem com diversos holofotes, que são essas lâminas aqui da apresentação. Cada vez que eu mudo o holofote, eventualmente esse holofote reilumina um aspecto que está no grande palco, que é a atividade agrícola, que eu já falei antes, mas agora interligando com outros aspectos, com outros holofotes. Então, está tudo interligado, né, nesses ecossistemas mistos, digamos assim. Mistos porque tem o ecossistema natural e tem a intervenção humana para a atividade agrícola, que é artificial. Então, nesse sentido que eu falo ecossistemas mistos. Importância da conservação da água na agricultura. A conservação da água na agricultura é de suma importância, pois a água é um recurso essencial para a produção alimentar e para a sustentabilidade dos ecossistemas agrícolas. Não há ecossistema agrícola sem água. Podem até ter variações na demanda por recurso hídrico. Claro, posso eu ter plantações, e há plantações que muito pouca água exigem, mas a ausência de água, isso não há. Sempre ela precisa estar presente em alguma quantidade. A água é vida, literalmente. Alguns motivos pelos quais a conservação da água é crucial na agricultura. Pois bem, a água é vida. Então, vamos lá. A água é essencial para a irrigação das atividades agrícolas, especialmente em regiões onde o regime pluviométrico, as precipitações, não são suficientes para o atendimento às necessidades de água dos vegetais, produção alimentar para a segurança alimentar. É fundamental para auxiliar os agricultores a se adaptarem às modificações de clima adversas, aos câmbios climáticos. E, então, contribui para a proteção dos recursos hídricos, incluindo rios, lagos, aquíferos e lençóis freáticos. Quer dizer, esse ciclo hídrico, esse ciclo hidrológico, não pode ser interrompido. E na parte que cabe ao ser humano evitar os câmbios de clima, evitar os câmbios climáticos, mitigados na medida do possível, exatamente para contribuir com essa proteção dos recursos hídricos, né? Tendo, então, o ciclo hidrológico sem muitas alterações para o reabastecimento natural de rios, lagos, aquíferos e lençóis freáticos. Ainda sobre a importância da conservação da água na agricultura. A competição por recursos hídricos entre diferentes setores, como agricultura, indústria, abastecimento urbano, preservação ambiental, pode ter uma série de consequências significativas, que afetam não apenas a disponibilidade do recurso hídrico, claro, mas também a atividade econômica, o meio ambiente e o bem-estar humano. Enfrentar os desafios decorrentes da competição por recursos hídricos requer uma abordagem integrada e colaborativa, envolvendo governos, institutos de pesquisa, universidades, setor privado, organizações da sociedade civil e comunidades locais, para a gestão ambiental sustentável dos recursos hídricos e, por conseguinte, então, promovendo práticas de uso eficiente e equitativo da água, a distribuição justa dos recursos hídricos conforme as necessidades dos atores sociais envolvidos, das partes interessadas. A importância da conservação da água na agricultura. Para otimizar o uso da água na irrigação, é importante adotar práticas de gestão eficientes que maximizem a eficiência do uso da água, minimizem as perdas e promovam a sustentabilidade dos sistemas de irrigação. Adotar práticas de gestão eficientes para otimizar o uso da água na irrigação não só ajuda a reduzir o consumo de água e os custos de produção, mas também contribui para a conservação dos recursos hídricos e a sustentabilidade dos ecossistemas agrícolas. Para tanto, então, vamos ver algumas técnicas de manejo de irrigação eficiente. A irrigação por gotejamento, que já foi rapidamente comentada, slides para trás, e a microaspersão. São 2 métodos de irrigação amplamente utilizados na agricultura, devido à sua eficiência no uso da água e na aplicação precisa de águas às plantas. Isso é, reduz bastante o consumo de água, sem prejuízo da atividade agrícola. Vejamos mais pormenorizadamente. Na irrigação por gotejamento, como eu já havia comentado, a água é aplicada diretamente na zona radicular dos vegetais por meio de tubos perfurados, mangueiras, encanamentos ou gotejadores, que liberam água lentamente em pequenas quantidades diretamente no solo e junto da planta.
Na microaspersão, a água é aplicada em forma de pequenas gotas, através de emissores ou bicos microaspersores. Cria uma névoa fina de água sobre a área irrigada. Ambos os métodos de irrigação por gotejamento e microaspersão são muito eficientes no uso da água, sim, porque economizam bastante água, proporcionando um controle preciso da irrigação, permitindo aos agricultores a maximização da produção agrícola com a minimização do consumo de recursos hídricos, consequentemente de custos de irrigação. A escolha entre os dois métodos dependerá das características específicas da cultura, de que vegetais estamos falando, claro, do solo, do sistema de irrigação e, por que não dizer também, das condições ambientais da região, que faltou aqui, mas também conforme as condições ambientais da região. Por exemplo, se é uma região com muito vento, aí não caberia microaspersão, né, porque essa névoa seria rapidamente dissipada pelo vento. Então, nesse caso de uma região com muito vento, seria mais adequado à irrigação. Então, entre as características específicas da cultura, do solo e do sistema de irrigação, podemos também falar das condições climáticas de uma região, bem como, eventualmente, alguns outros fatores específicos que alteraram, que alterar possa a escolha do método de irrigação, seja gotejamento ou microaspersão. Ainda sobre técnicas de manejo de irrigação eficiente. O monitoramento da umidade do solo é uma prática essencial na agricultura, pois permite aos agricultores entender as condições da água no solo, tomando, então, decisões informadas sobre a irrigação para garantir o uso eficiente da água. Existem várias técnicas e tecnologias disponíveis para o monitoramento da umidade de solo. Estratégias de reutilização de água na agricultura. A reutilização de água na agricultura é uma prática importante para maximizar o uso eficiente dos recursos hídricos e promover a sustentabilidade dos sistemas agrícolas. Existem várias estratégias e tecnologias que podem ser utilizadas para reutilizar água na agricultura. Recuperação de águas de drenagem, tratamento de águas residuais, sistemas de recirculação da água em hidroponia, cisternas e tanques de armazenamento, entre outras possibilidades. A reutilização de água na atividade agrícola não só auxilia na conservação dos recursos hídricos, mas também reduz os custos de produção, aumentando a resiliência dos sistemas agrícolas às mudanças climáticas e promovendo a sustentabilidade da atividade agrícola no longo prazo. Agroecologia e biodiversidade. Os princípios da agroecologia baseiam-se em uma compreensão das interações ecológicas presentes nos ecossistemas naturais e aplicam esses conceitos à atividade agrícola para a promoção de sistemas agricultáveis, mais sustentáveis e resilientes. Dentre outros, temos aí alguns princípios agroecológicos embasados em interações ecológicas. Rotação de culturas, como nós já comentamos, mas como eu disse, tudo isso está no palco principal, então volta e meia algum assunto retorna, porque faz parte do espectro, do foco de um outro assunto. Então, agora voltando com a rotação de culturas, porque faz parte dos conceitos agroecológicos. Rotação de culturas, como já comentamos, alternância de diferentes culturas em um mesmo local ao longo do tempo, para a promoção da diversidade biológica do solo, a prevenção do esgotamento de nutrientes desse solo, e a redução da incidência de pragas e enfermidades. A policultura, por sua vez, o cultivo de várias espécies de plantas juntas, no mesmo espaço. Daí o nome, poli, vários, muitos, policultura, cultura de vários, cultura de muitos, porque eu tenho várias espécies vegetais unidas, no mesmo espaço, para promover interações positivas entre essas plantas, aumentando a diversidade biológica, melhorando o uso dos recursos e proporcionando resiliência aos ecossistemas agrícolas. Ainda sobre agroecologia e biodiversidade, novamente a pauta dos sistemas agroflorestais, agora visto do ponto de vista do holofote da agroecologia e da diversidade biológica. Sistemas agroflorestais. Integração de árvores, culturas agrícolas e criação animal em um mesmo sistema, aproveitando as interações sinérgicas entre os diferentes componentes para o aumento da produtividade, para a melhoria da fertilidade do solo e para a promoção da diversidade biológica.
pastoreio rotativo, movimentação dos animais através de diferentes áreas de pastagem em um ciclo regular, promovendo a recuperação do solo, a renovação da vegetação e o controle de ervas daninhas e de pragas. Ainda dentro do contexto de agroecologia e biodiversidade. Compostagem, transformação de resíduos orgânicos, como restos de culturas, esterco animal, material vegetal, em composto orgânico rico em nutrientes para fertilizar o solo, melhorar a estrutura do solo e promover a saúde das plantas. Fixação de nitrogênio, utilização de plantas fixadoras de nitrogênio, como leguminosas, que capturam o nitrogênio atmosférico e o incorporam ao solo, fornecendo uma fonte natural de adubação nitrogenada para as culturas vegetais. A agroecologia promove a diversidade biológica, promoção da biodiversidade, criação de hábitats favoráveis para predadores naturais, como aves, insetos benéficos e organismos do solo, para o controle natural de populações de pragas e de enfermidades nas culturas. Então, como eu já havia comentado, se eu tenho a diversidade biológica preservada, eu tenho toda a riqueza natural daquela região, com todos os espécimes que ali haviam, em redes alimentares em equilíbrios. Isso é, as diversas possibilidades de cadeias alimentares entremeadas nas redes, nas teias alimentares, que é o que na natureza existe. E se essas teias alimentares estão todas preservadas, se aparecer alguma praga, a praga não vai se apresentar em grande quantidade, porque aquele ecossistema está em equilíbrio. Haverão predadores que consumirão o excesso dessas pragas, e elas não se manifestarão demasiadamente, estarão numa atividade, numa quantidade natural, em equilíbrio ecológico, que não vai chegar a afetar a plantação. Então, daí a importância do equilíbrio da diversidade biológica de uma região. Isso controla naturalmente populações de pragas e doenças e enfermidades vegetais nessas culturas vegetais. Conservação de áreas naturais é outra premissa da agroecologia e da biodiversidade. Preservação de áreas naturais próximas aos sistemas agrícolas para abrigar populações de predadores naturais e promover a biodiversidade como um todo. Então, daí a importância de uma atividade agrícola que sempre conserve as áreas naturais adjacentes. E até que, quando possível, conforme a cultura vegetal, que se entremeie efetivamente a esse ecossistema nativo. Quanto mais em equilíbrio, melhor. Melhor. Tudo se desenvolve melhor, inclusive o objeto da atividade agrícola. As plantas de interesse da atividade comercial agrícola. Comercial ou de autossustentação alimentar. Agricultura de subsistência, né? Eu me referia, no caso, à autossustentação alimentar. Ainda no contexto de agroecologia e diversidade biológica, uso de plantas de cobertura, cultivo de plantas de cobertura, como trevo e centeio, para suprimir o crescimento de plantas daninhas, proteger o solo da erosão, melhorar a estrutura do solo e fornecer nutrientes para as culturas principais. Controle mecânico e cultural. Utilização de métodos mecânicos, como roçagem e capina, juntamente com práticas culturais, como espaçamento adequado das plantas e manejo do solo, para o controle de plantas daninhas, de forma efetiva e com sustentabilidade. Utilização de práticas agroecológicas tradicionais. Valorização do conhecimento tradicional e local sobre práticas agrícolas sustentáveis, adaptadas às condições específicas de cada região e baseadas em interações ecológicas que foram desenvolvidas ao longo de gerações. Isso aí, de fato, é muito bem feito. Claro, por serem práticas agroecológicas tradicionais, isso aí geralmente é muito bem feito pelas comunidades tradicionais das regiões, aquelas que estão implementadas, aquelas comunidades humanas que estão implementadas numa mesma região há gerações. Então, elas conhecem bem aquele ecossistema, as condições climáticas, como as estações do ano se comportam, os regimes de chuvas e cheias dos rios e épocas de secas e de pequenas enchentes. Tem o domínio disso aí tudo, das espécies vivas que estão ali. Então, esses conhecimentos sendo valorizados, eles tendem a promover das plantas autóctones daquela região que são usadas na atividade agrícola. Esse conhecimento tradicional tende a promover a sustentabilidade, a permanência
daquelas atividades agrícolas tradicionais. Daí a importância da escuta e do respeito às comunidades tradicionais, onde a atividade agrícola está dando certo. Quanto aos tipos de plantas que se pode ali explorar, e se é produtivo das condições ambientais que se pode e se deveria manter para a atividade agrícola, seja de subsistência, seja para o comércio em pequena ou maior escala, mas manter aquelas práticas agroecológicas tradicionais no próprio interesse da continuidade daquela comunidade humana ou daquelas comunidades humanas, com o seu entorno ambiental preservado, isso é, os ecossistemas em boa condição de manutenção ecológica, bom equilíbrio ecológico, e com uma produção alimentar adequada, garantindo, pelo menos parcialmente, alguns quesitos de segurança alimentar daquela região para aquela comunidade, seja para a subsistência ou para aquela comunidade, seja também ampliando um pouco a sua atividade agrícola para o comércio, em quaisquer escalas, que não prejudiquem aquela prática agroecológica tradicional. Esses princípios fundamentais da agroecologia, baseados em interações ecológicas, são essenciais para promover sistemas agrícolas mais sustentáveis, resilientes e adaptáveis às condições ambientais em constante mudança. Ao adotar esses princípios, os agricultores podem contribuir para a conservação da diversidade biológica, contribuir para a sustentação, para a manutenção da saúde desse solo, para a segurança alimentar e para a resiliência dos sistemas agrícolas em todo o mundo, respeitados a esses princípios agroecológicos. A interação entre os elementos bióticos, isso é, os seres vivos, e os fatores abióticos, ou seja, os não vivos, considerar a interação entre esses elementos, os meios físicos, ar, água e sol, e a vida que ocupa esses meios físicos. A compreensão da interação desses elementos aí, bióticos e abióticos, é essencial para o funcionamento dos ecossistemas e influencia diversos processos ecológicos. Essas interações determinam a distribuição, a abundância e a diversidade das espécies em um dado ambiente, e como a dinâmica dos ciclos biogeoquímicos. A complexidade das interações entre elementos bióticos e abióticos nos ecossistemas para a dinâmica dos sistemas naturais precisa ser mantida, precisa ser preservada, sem alterações significativas para a promoção da conservação da biodiversidade, a resiliência dos ecossistemas e a sustentabilidade dos recursos naturais. A biodiversidade é tão importante que agora mais um tópico só para ela, para detalhar mais algumas coisas a respeito da inter-relação fundamental entre a diversidade biológica e a atividade agrícola. E a importância da biodiversidade na agricultura. A biodiversidade desempenha um papel fundamental na agricultura, porque fornece uma série de serviços ecossistêmicos vitais, proporcionando uma série de benefícios essenciais para a produção de alimentos, a saúde dos ecossistemas agrícolas e a sustentabilidade das práticas agrícolas. Portanto, a proteção e a promoção da diversidade biológica na agricultura é fundamental, é basilar para a garantia da segurança alimentar mundial, a resiliência dos sistemas agrícolas e a conservação dos recursos naturais para as gerações presentes e futuras. Promover a biodiversidade nas áreas agrícolas é essencial, então, para aumentar a resiliência dos sistemas agrícolas, para a melhoria da saúde dos ecossistemas e para a garantia da segurança alimentar a longo prazo. Não apenas beneficia os agricultores a aumentar a resiliência dos sistemas agrícolas e reduzir a dependência de insumos externos, mas também contribui para a conservação dos ecossistemas naturais e a manutenção da saúde planetária. Esta conservação da diversidade biológica é fundamental para a garantia da sustentabilidade da agricultura e da segurança alimentar a longo prazo. Continuando nesse assunto da promoção da biodiversidade nas áreas agrícolas, a criação de corredores ecológicos é uma prática importante para a promoção da conectividade entre diferentes habitats naturais, permitindo que a vida selvagem se mova livremente através de paisagens fragmentadas. Se eu tenho corredores ecológicos, eu interligo paisagens fragmentadas. Interligo todas entre si. Isso ajuda na manutenção da diversidade biológica, esses corredores ecológicos. Aqui estão algumas etapas para a criação eficaz de corredores ecológicos.
Mapeamento de hábitats. Identifique áreas-chave de habitat natural, como florestas, matas ciliares, áreas úmidas, pradarias, que servirão como pontos de partida e destino para os corredores ecológicos. Análise da paisagem. Avalie a paisagem para identificar barreiras naturais e artificiais, como estradas, cidades, monoculturas agrícolas, que podem impedir o movimento da vida selvagem entre os hábitats. Design linear. Planeje o corredor ecológico como uma faixa de vegetação que conecta áreas de hábitat, utilizando corredores naturais, preferencialmente, porque é mais fácil fazer isso, como rios e riachos, sempre que possível, para maximizar a eficácia do corredor. Então, já aproveita uma área de rio ou riacho, onde de qualquer forma, até por uma questão legal e de preservação ambiental, isso é mesmo que não fosse lei, você não deve plantar até a margem do rio. Então, aquela margem do rio, manter a preservação nativa e fomentar essa vegetação nativa, a manutenção dela, e até deixar uma área maior de margem de rio, independentemente do que reza a lei, deixar uma margem natural de vegetação maior, para maximizar a eficiência desse corredor ecológico, de forma que os animais possam, por ali, transitar, se interligando, então, dessa forma, as tais paisagens fragmentadas. Fragmentadas porque no entorno já tem estradas, cidades, monoculturas agrícolas, etc., que impediriam a passagem natural desses seres vivos. Então, esses corredores ecológicos entre essas áreas fragmentadas de ecossistemas naturais restantes, esses corredores ecológicos proporcionam a continuidade da diversidade biológica em equilíbrio em toda uma área, não obstante a presença de malha urbana, estradas, monoculturas agrícolas, etc. Claro que esse corredor ecológico tem que ter uma largura adequada, larguras mínimas, pelo menos, conforme a região, em função da diversidade biológica de espécies, conforme o porte dessas espécies, por exemplo. Evidentemente, fauna de maior porte exige corredores ecológicos bem mais largos para sua passagem, então, largura adequada. Determine a largura ideal do corredor, levando em consideração as necessidades de diferentes espécies ecológicas, bem como os tipos de hábitats que estão sendo conectados. Há larguras mínimas a se considerar aí, sem as quais eu não consigo promover um corredor ecológico eficiente. Restauração de hábitat. Restaure e conserve habitats naturais ao longo do corredor ecológico, plantando árvores nativas, removendo espécies invasoras e restaurando áreas degradadas para criar condições favoráveis para a vida selvagem. Manutenção de corredores naturais. Proteja e mantenha corredores naturais existentes, como rios e córregos, garantindo a qualidade da água, evitando a poluição e protegendo as áreas de entorno de desenvolvimento e degradação. Então, proteger essas áreas adjacentes do desenvolvimento que degrada. Colaboração com proprietários de terras. Envolver proprietários de terras locais, agricultores e gestores de terras na criação e manutenção de corredores ecológicos, oferecendo incentivos financeiros, como pagamentos por serviços ambientais para participação voluntária. Educação ambiental. Eduque a comunidade local sobre a importância dos corredores ecológicos para a conservação da biodiversidade e os benefícios econômicos, sociais e ambientais que eles proporcionam. Então, a educação ambiental está presente em todos os processos de interesse da manutenção da atividade agrícola. Por extensão de ideias, a educação para o meio ambiente, os processos educativos para a conscientização da problemática ambiental, eles fazem parte indispensável das ciências agronômicas. E daí a razão desse mini curso de hoje, Educação Ambiental Agronômica, dando todos esses vislumbres de possibilidade. E nessa tela específica da apresentação de Educação Ambiental Agronômica, novamente enfatizando a educação ambiental como força motor que pode promover a agricultura sustentável. Dessa educação ambiental agronômica depende, em boa parte, a agricultura sustentável. Para o esclarecimento das partes ainda não convencidas da importância dessa sustentabilidade com viés ambiental na atividade agrícola, para a própria continuidade dela e que ela exista hoje, além de promover a própria continuidade dela, e que ela exista hoje de forma saudável para as gerações presentes. E
se procurando garantir a manutenção dessas condições saudáveis para as gerações futuras. Ainda nessa seara da promoção da biodiversidade nas áreas agrícolas. Monitoramento da fauna e flora. Então, é importante realizar monitoramentos regulares da fauna e flora ao longo do corredor ecológico, para avaliar a eficácia do corredor em promover a conectividade entre habitats e identificar áreas que requerem mais intervenção adicional. Eventualmente, aumento desse corredor ecológico em largura, ou a disponibilidade de mais corredores ecológicos, se não está havendo a redistribuição adequada das espécies de forma equilibrada em todas as paisagens fragmentadas restantes. Avaliação de impacto. Avaliar periodicamente o impacto do corredor ecológico sobre a biodiversidade, a qualidade do hábitat e outros indicadores ambientais para garantir que os objetivos de conservação estejam sendo alcançados. Isso aqui é uma atividade específica das ciências biológicas, do biólogo, que é a minha área de origem, a minha área de formação. Então, na verdade, a implementação de corredores ecológicos, ele não pode prescindir da atuação de biólogos, que são os conhecedores da área, porque a ecologia é um ramo da biologia. É imprescindível, então, a presença do profissional biólogo para esse tipo de projeto, planejamento, para posterior implementação e manutenção e acompanhamento para eventuais atividades corretivas. Tudo isso aí não pode prescindir da presença de biólogo ou biólogos habilitados para tal. Parcerias setoriais, estabelecimento de parcerias entre governos locais, ONGs, isto é, organizações não governamentais, instituições de pesquisa e setor privado para a colaboração na criação e no gerenciamento ambiental desses ecocorredores, desses corredores ambientais, desses corredores ecológicos. Integração de políticas, considerações de corredores ecológicos em políticas de planejamento territorial, isso é importante, de desenvolvimento urbano também. Conservação da diversidade biológica e gestão de recursos naturais para garantir uma abordagem integral e sustentável. Dá para fazer corredores ecológicos até mesmo em malhas urbanas, então aí fala do desenvolvimento urbano, né? Considerações de corredores ecológicos em políticas de planejamento territorial, desenvolvimento urbano. Sim, porque na urbe, na malha urbana, na malha citadina, eu também posso ter atividade agrícola, e tenho, que é a agricultura urbana. E, nesse sentido, posso também ter corredores ecológicos. Claro, ficam muito limitados em uma cidade e não proporcionam a adequada circulação de todas as espécies, mas é possível eles existirem. Eu dou um exemplo aqui da cidade onde eu resido, que, claro, por ser uma malha urbana muito grande, se trata aqui da capital paranaense, Curitiba, é muito complicado fazer isso. Claro que desde já esse corredor ecológico que eu vou dar exemplo, alguns corredores ecológicos que eu vou dar exemplo aqui, são insuficientes, claro, biologicamente são insuficientes, mas vão na direção da ideação de corredor ecológico e é melhor terem esses insuficientes do que não ter mais nada. E, nesse sentido, alguns rios aqui da capital paranaense, que atravessam boa parte aqui da capital, ou pelo menos um deles atravessa a integralidade da capital, praticamente, ele nasce e morre dentro do município de Curitiba, o rio Belém, então é um dos rios. Outro rio também é o rio Barigui, que é bastante presente, corta aí a cidade. Esses rios têm no seu entorno, claro, não de forma continuada, não foi mais possível fazer isso por causa da malha urbana. Mas no curso desses rios dentro da malha urbana, há vários parques e bosques públicos que foram denominados de áreas de preservação permanente, além da atividade de lazer e da atividade de contenção de precipitação excessiva, para evitar enchentes, né? Então, esses bosques e parques têm múltiplas funções. Fazem parte do estabelecimento de corredores ecológicos, junto a esses rios que cortam a malha urbana da capital paranaense, contenção de enchentes e atividades recreativas, entretenimento, lazer e de educação ambiental. Então, vários parques e bosques curitibanos que estão ao longo do curso desses rios. Inclusive, vários deles parques e bosques de apelo turístico. Claro, repito, não sejamos ingênuos, eles não são suficientes em termos de demanda de corredor ecológico, mas a presença deles ajuda um tanto, obviamente,
E é melhor ter essas pequenas iniciativas do que nada haver, do que se nada houvesse junto ao curso desses rios. Então, é bastante interessante reconhecer essa estrutura curitibana. E para quem não conhece Curitiba, o que eu comento é facilmente observado, a título de exercício, no Google Maps. Se você entrar, por exemplo, no Google Maps, projeta lá Curitiba, aí dá zoom in, zoom out, quer dizer, aproxima, distancia, vai lá na busca, parques, bosques, e vão aparecer os pontilhados lá, os chamados do Google Maps, dos parques e bosques curitibanos. E ali você pode ver que quase todos eles, a maioria dos parques e bosques curitibanos estão junto a esses corpos hídricos, esses cursos d'água, esses rios, definindo parques e bosques curitibanos. Claro, não todos, há alguns parques e bosques que nada tem a ver com curso e rio, mas são minoria. Quase a totalidade dos parques e bosques daqui estão juntos de rios, cumprindo todas essas funções, esses serviços ambientais que eu disse, inclusive de corredor ecológico, além de contenção de enchente, lazer e educação ambiental. Então, vale a pena fazer esse exercício e, certamente, vocês vão achar situações similares, devem achar situações similares em algumas outras capitais brasileiras, onde, se você também fizer essa brincadeira aí de zoom in, zoom out, quer dizer, aproximar o zoom, aproximar a imagem, aí você vê mais detalhe de uma área menor, ou distanciar a imagem, zoom out, você vê uma área maior, mas com menos detalhe, e você vai achando os parques e bosques ao longo dos cursos de rios em algumas cidades brasileiras. Em Curitiba, repito, isso é bastante presente, mas certamente há de ter isso em outras cidades brasileiras. Obviamente, né? Algumas devem ter primado por esses olhares aí de fazer um mínimo de corredor ecológico, além dessa função urbana importante de segurança pública, de contenção de enchentes. E também de atividades de educação ambiental e de entretenimento, e de lazer nessas áreas de parques e bosques. E da própria atividade também de agricultura urbana. Então, esses parques e bosques também vêm no interesse da educação ambiental agronômica, com hortas sendo não raras nessas regiões de parques e bosques, ou no entorno próximo dessas áreas de parques e bosques. Ainda sobre promoção da biodiversidade nas áreas agrícolas. A criação de corredores ecológicos é, então, conforme visto aí, uma estratégia eficaz para a promoção da conectividade ecológica, para o restauro de habitats naturais e para a efetiva proteção da diversidade biológica em paisagens fragmentadas. Eu interligo isso. E, claro, não é só interligar essas paisagens fragmentadas, né? Obviamente, também, na medida do possível, promover a extensão, a reconstituição ambiental autóctone, isso é, nativa, da condição dessas paisagens fragmentadas, na medida do possível, para que se tornem maiores. Isso tudo privilegia a diversidade biológica e, por conseguinte, a atividade agrícola nessas áreas. Ao adotar abordagens colaborativas e integradas, podemos garantir, ou pelo menos melhorar, a conservação de espécies e de sistemas ecológicos para as gerações futuras e, claro, para o uso agrícola do presente. Uso sustentável de insumos agrícolas. Esses assuntos sempre interligados, né? Por isso que, às vezes, na lâmina a gente vai e volta no assunto que já foi. Por exemplo, agora, né? Item 5, uso sustentável de insumos agrícolas. Claro que isso está diretamente relacionado à promoção da biodiversidade nas áreas agrícolas. Quanto mais eu privilegio a diversidade biológica em áreas de atividade de agricultura, por extensão de ideias, eu consigo fazer um uso mais sustentável de insumos agrícolas, porque eu vou minimizar o uso desses insumos agrícolas, quando químicos, como fertilizantes sintéticos e agroquímicos, bem como também o uso sustentável de insumos agrícolas também tem a premissa de usar elementos naturais, como compostos, e isso, por conseguinte, retroalimenta a ideia de promover a diversidade biológica nas áreas agrícolas. Então, isso aí cria círculos virtuosos no palco comum, que é a atividade agrícola, iluminado aqui por vários holofotes, que são as possibilidades de promoção de educação ambiental agrícola, objeto dessa apresentação. Então, continuando aqui, com a educação ambiental agronômica, uso sustentável de insumos agrícolas. O uso sustentável de insumos agrícolas é fundamental para a promoção da sustentação ambiental, financeira e comunitária na agricultura, mitigando impactos ambientais negativos e garantindo
ou pelo menos promovendo, se não garantindo, mas promovendo, uma maior segurança alimentar ao largo do tempo, possibilitando, então, a produção de alimentos mais salutares, a conservação dos recursos naturais e a proteção desse ambiente para gerações presentes e futuras. Ao aplicar práticas agrícolas responsáveis e promover uma abordagem integrada para o manejo dos recursos naturais, podemos criar sistemas agrícolas mais resilientes e sustentáveis. Agricultura urbana e ao redor da urbe, isto é, periurbana. Essas atividades de agricultura, a urbana e a periurbana, referem-se à produção alimentar, às plantas ornamentais, às plantas medicinais ou outras culturas vegetais, dentro ou na proximidade de áreas citadinas, de áreas de cidade, isto é, de áreas urbanas. Significa, então, um papel relevante para promover a sustentabilidade ambiental, auxiliando na segurança alimentar e na inclusão social nas áreas de cidade, pois ao integrar práticas agrícolas sustentáveis à vida das cidades, podem-se criar comunidades mais resilientes, saudáveis e entrosadas com o meio ambiente. Essa prática tem ganhado destaque devido aos benefícios comunitários, financeiros e ecológicos que ela oferta. Algumas características e práticas correlacionadas a esta agricultura urbana e periurbana seguem na lâmina seguinte. Hortas urbanas, que eu já havia comentado quando eu disse que, não raro, nas proximidades de áreas mais naturais ou de parques e bosques curitibanos, se observa nas ruas hortas urbanas, em canteiros públicos, junto a coletivos residenciais. Então, as hortas urbanas. Cultivo de alimentos em pequenos espaços, como jardins comunitários, terraços, varandas, quintais e canteiros em calçadas, utilizando técnicas de plantio vertical, às vezes, em uma morada, por exemplo, em recipientes e em camadas, para maximizar o aproveitamento do espaço disponível. Sim, porque a horta urbana também está muito correlacionada com a falta de espaços, né? Então, se eu consigo ver uma horta comum, igualzinho ao que eu veria numa roça, num ambiente urbano, provavelmente eu estou na periferia urbana. Daí a alusão aí do título, agricultura urbana e periurbana. Quer dizer, está na cidade ainda, mas nas regiões limítrofes, onde ainda tem mais terrenos, tem áreas maiores, tem mais casas com terrenos maiores, ainda tem muitos terrenos por serem construídos. Aí, repito, eu consigo ver uma horta, uma pequena plantação até mesmo, igualzinho ao que eu veria numa área rural, porque essas áreas mais na periferia da urbe, as áreas ditas, então, periurbanas, ainda tem mais espaço físico, em detrimento da proximidade com o centro urbano, com os centros das grandes cidades. Quanto mais eu me aproximo da região central, obviamente, menos áreas verdes eu tenho, e daí eu estou me reportando a essas situações de plantio vertical, pela falta de espaço. Ou canteiros em calçadas, terraços, varandas, situações assim mais limitadas. Quintais, claro, quanto mais próximo do centro, cada vez menos, né? A verticalização imobiliária, os prédios, ou mesmo as casas, terrenos cada vez menores. Então, os quintais, geralmente, tanto maiores quanto mais eu me aproximo das periferias urbanas. E daí, repito, posso ver hortas similares ao que eu veria numa região de roça. Então, tem todas essas situações aí para o aproveitamento do espaço disponível. Quanto mais perto do centro, essa verticalização aí da atividade de hortas. Telhados verdes é uma outra possibilidade para a agricultura urbana. Implantação de sistemas de telhados verdes em edifícios urbanos para cultivar vegetação, incluindo plantas comestíveis, reduzindo assim a poluição, melhorando a eficiência energética e aumentando a diversidade biológica urbana. Claro, quanto mais verde, mais eu estou aumentando a biodiversidade. Quanto mais eu aumento a biodiversidade, mais eu tenho possibilidades de uma vida saudável. Eu estou fazendo controle biológico de pragas, por extensão de ideias de enfermidades, e já é comprovado também cientificamente que o verde é uma cor que acalma, então tem relação lá nos primórdios, lá na aurora da humanidade, né, com os nossos instintos,
e o inconsciente coletivo. A cor verde, assim como a cor azul do mar, dos oceanos, são cores calmantes. Isso não é hipotético, isso é comprovado. Diminui, por exemplo, a hipertensão arterial, porque isso aí provoca uma tranquilização, um relaxamento, e diminuindo a hipertensão arterial, controla, então, obviamente, toda aquela série de doenças tão abundantes, infelizmente, aqui na sociedade moderna, todas ocasionadas também, não somente, mas também pela alta pressão arterial, pela hipertensão, como o AVC, como os infartos, como outros problemas cardiológicos menores que infarto, né? Enfim, mas todos esses problemas circulatórios que derivam da hipertensão, que deriva do estresse. E uma das formas de relaxar esse estresse, repito, é a observação do verde e do azul. Não por coincidência, cores da natureza. Como eu comentei, tem a ver com com essa ligação biológica desde a aurora da humanidade, a presença do azul e do verde. O verde, com certeza, né, um instinto biológico em relação à presença de vegetação. O azul, com certeza, é um instinto biológico correlacionado tanto às águas quanto aos céus, né? O azulado, né? Na região litorânea e o céu. Então, esses telhados verdes também, eles promovem a saúde humana, essa presença do verde, e dos canteiros, e das plantas, e de tudo mais. Quanto mais plantas um ambiente tem, a princípio, mais saudável ele é. Até por essa questão do relaxamento, que então contribui com a saúde humana, e a saúde é uma questão ambiental. Saúde é uma questão ambiental. Se fala em saúde ambiental, que são todos os aspectos do meio ambiente que interferem com a saúde humana. Continuando, nesse assunto da agricultura dentro das cidades. Produção local de alimentos. Cultivo de frutas, legumes, ervas e outras culturas dentro da cidade ou em áreas próximas a essa cidade, junto dela, nas regiões de divisa de uma cidade, que é a tal da agricultura periurbana. Isso aí possibilita a oferta de alimentos frescos e saudáveis às populações locais, reduzindo, então, a dependência de alimentos importados de outras áreas, e incentivando uma dieta equilibrada. Acesso a alimentos frescos, criação de mercados de agricultura urbana e periurbana, feiras agrícolas e programas de distribuição de alimentos que conectem produtores locais a consumidores urbanos, garantindo acesso a alimentos frescos e de qualidade. Sim, porque aqui já não tem tanto problema com o transporte, né? Se eu estou consumindo o que é produzido dentro da própria cidade, o acesso é mais imediato, temos todos chances de ter os alimentos mais frescos, quanto mais a produção é próxima de nós. E é isso também que a agricultura urbana e periurbana promovem. A produção agrícola próximo do residente na cidade. Outro aspecto, redução da pegada ambiental. Produção de alimentos localmente, isto é, dentro da própria cidade, se eu vivo em uma cidade, reduz a necessidade de transporte de longa distância. O alimento está sendo produzido relativamente próximo de mim. E isso minimiza emissões de gases de efeito estufa associadas ao transporte de alimentos e, portanto, por si só, promove uma prática agrícola mais sustentável, além da história de ter um alimento mais fresco. De fato, a logística de transporte é um dos grandes problemas das sociedades contemporâneas, em termos de produção de poluição, nos 3 compartimentos físicos, ar, água e solo, essa questão da mobilidade. Então, reduz a pegada ecológica ou pegada ambiental, isso é, a marca ambiental que a produção humana deixa. Na atividade agrícola, é reduzida essa pegada, essa marca negativa ambiental, quando eu produzo alimentos dentro da própria cidade onde vivo, pela proximidade. Então, tem o aspecto de saúde, alimento mais fresco, e tem um aspecto de eliminar grande parte da problemática da mobilidade, né, visto que eu estou próximo da produção do alimento. Eu estou dentro da cidade e a produção alimentar também. Conservação de recursos. Uso eficiente de recursos naturais, como água e terra, por meio de técnicas de irrigação eficientes, reciclagem de água, compostagem de resíduos orgânicos e cultivo em sistemas agroecológicos que promovem a biodiversidade e a saúde do solo. Outro aspecto interessante da agricultura na cidade, fortalecimento comunitário. Porque se eu tenho agricultura urbana dentro da malha urbana, eu estou promovendo a participação comunitária e do trabalho em equipe, por meio da criação e manutenção de espaços de agricultura urbana e
periurbana, que funcionam como pontos de encontro, promovendo a coesão social. Quer dizer, são comunidades mais unidas. E se já são mais unidas para a atividade de agricultura, para a atividade agrícola, já são mais unidas também para a própria autopromoção, para a própria autopromoção de todos os interesses sociais e ambientais que essas comunidades urbanas têm que reivindicar para a melhoria ambiental do seu loco, do seu sítio, da sua posição comunitária específica, na rua que está, no bairro em que está. Quer dizer, é uma comunidade que juntos lutam pelas melhorias sociais e ambientais do seu ecossistema urbano imediato de entorno, seja na cidade propriamente dita, a partir da agricultura urbana, esse fortalecimento comunitário, quanto nas regiões limítrofes com outras cidades, a periurbana. Né? Então, se faz esse fortalecimento comunitário a partir da agricultura urbana e da periurbana, dos centros urbanos. Promovendo, então, um círculo virtuoso de melhoria de outras condições sociais e ambientais a partir desse fortalecimento comunitário promovido por uma atividade de agricultura urbana e periurbana. Oportunidades de emprego. Criação de oportunidades de emprego e geração de renda para residentes urbanos, por meio do cultivo, processamento, venda e distribuição de produtos agrícolas locais, contribuindo para o desenvolvimento econômico das comunidades urbanas. Então, vejam, como uma simples atividade que se pode iniciar em uma região limítrofe, divisas das grandes cidades, onde não raro tem comunidades mais pobres, mais desfavorecidas socioeconomicamente. Então, vejam como a agricultura periurbana, no caso, pode promover uma maior inclusão social e as melhorias ambientais dessas comunidades. Tudo começando por essa agricultura urbana e periurbana. Faz o fortalecimento comunitário, e daí tem esse círculo virtuoso, esse ciclo virtuoso que envolve tudo mais. A melhoria social, oportunidades de emprego, melhoria ambiental na sua região, a partir de reivindicações aos poderes públicos, porque é uma comunidade que se torna mais unida. Então, quantas benesses socioambientais que nós temos por causa de um princípio de uma agricultura urbana e periurbana. Para a promoção dessa agricultura urbana e periurbana, também são necessários programas educativos, implementação de programas educacionais que ensinam princípios de agricultura urbana e periurbana, nutrição, sustentabilidade, segurança alimentar para crianças, jovens e adultos, promovendo a conscientização ambiental e nutricional. E como um todo social, vem tudo junto. Na verdade, socioambiental é um pleonasmo, né? A gente fala socioambiental, mas na verdade a expressão socioambiental é sinônimo de ambiental. Sim, a sociedade não está suportada no vácuo, no éter, não está no cosmos. A sociedade está no meio ambiente. É parte dele, parte artificial dele, né? As sociedades humanas. Então, quando eu falo socioambiental, na verdade, é pleonasmo. Eu estou simplesmente reforçando a ideia da existência da sociedade dentro do ambiente. Então, é a mesma coisa falar estudos ambientais ou estudos socioambientais. Environmental studies, estudos ambientais. Dentro desse ambientais, já está o social. Então, quando eu falo socioambiental, é só para reforçar a ideia, só para enfatizar a ideia que a sociedade está dentro da natureza. É imersa nela, brota dela. Está circundada por ela e dentro dela. Hortas escolares, novamente aqui, ó, do ponto de vista da agricultura urbana e da periurbana. Criação de hortas escolares em escolas urbanas para envolver os alunos no cultivo de alimentos, para o ensinamento de habilidades práticas de jardinagem e para a promoção de hábitos alimentares mais salutares, conectando os estudantes à natureza e ao ciclo de produção alimentar. Então, toda essa riqueza que se tem com as hortas escolares, o alimento de maior qualidade propriamente dito, além de toda essa inserção ambiental, social, socioambiental, que o alunado pode fazer, tendo maior conscientização ambiental e maior vinculação social a partir da ideia da promoção de hortas escolares. Educação ambiental e engajamento comunitário. Ao integrar a educação ambiental agronômica ao engajamento comunitário, pode-se capacitar os agricultores a adotar práticas sustentáveis, proteger o meio ambiente e promover o desenvolvimento rural sustentável em suas comunidades. A educação ambiental agronômica e o engajamento social desempenham um papel crucial
na promoção de práticas agrícolas sustentáveis e na construção de comunidades rurais mais resilientes, mais conscientes. Aqui estão algumas estratégias específicas para integrar a educação ambiental agronômica e o engajamento comunitário. Segue no próximo slide. Educação ambiental e engajamento comunitário. Programas de extensão. Estabelecer programas de extensão agrícola, atividades de extensão agrícola, que ofereçam suporte técnico e educacional aos agricultores locais, fornecendo informações atualizadas sobre práticas agrícolas sustentáveis e incentivando a adoção dessas práticas agrícolas sustentáveis. Visitas técnicas, visitas de campo, organizar visitas guiadas a fazendas modelo e projetos agrícolas sustentáveis, onde os agricultores aprendam com exemplos reais de sucesso e com a troca de experiências com outros membros das comunidades agrícolas. Educação ambiental e engajamento comunitário. Formação de grupos de produtores. Facilitar a formação de grupos de produtores locais interessados em práticas agrícolas sustentáveis, oferecendo suporte técnico, compartilhamento de recursos e oportunidades de redes de trabalho, networking. Eventos comunitários. Organizar eventos comunitários, como feiras agrícolas, dias de campo e oficinas que promovam a troca de conhecimentos e experiências entre agricultores, técnicos agrícolas, pesquisadores e outros atores interessados locais. Incentivos financeiros. Criar programas de incentivo financeiro, como subsídios e créditos agrícolas, para agricultores que adotam práticas agrícolas sustentáveis e demonstram compromisso com a conservação ambiental. Certificação e reconhecimento. Estabelecer sistemas de certificação e reconhecimento para agricultores que seguem práticas agrícolas que manifestem sustentabilidade socioambiental, destacando seu papel como líderes na comunidade e incentivando outros a seguirem seu exemplo. Educação ambiental e engajamento comunitário. Avaliação de impacto. Realizar avaliações periódicas para medir o impacto das atividades de educação ambiental agronômica e engajamento comunitário, incluindo mudanças de comportamento, adoções de práticas sustentáveis e de impactos ambientais positivos. Checagem e melhoria contínua. Utilizar os resultados das avaliações para ajustar e aprimorar as estratégias de educação e engajamento, garantindo que as necessidades e desafios específicos da comunidade agrícola sejam atendidos de forma eficaz. Políticas e legislação ambiental na agricultura. As políticas e legislações ambientais na agricultura desempenham um papel crucial na promoção da sustentabilidade, na conservação dos recursos naturais e na mitigação dos impactos ambientais negativos. A implementação eficaz requer uma abordagem integrada que envolva governos, agricultores, as ONGs, organizações não governamentais, instituições de pesquisa e outros atores sociais interessados, outras partes interessadas, visando a garantia da proteção dos recursos naturais, a promoção da sustentabilidade e o desenvolvimento de sistemas agrícolas resilientes e responsáveis, socioambientalmente responsáveis. Aí estão algumas áreas-chave em que as políticas e legislações ambientais são aplicadas na agricultura, na página seguinte. Esta. Zoneamento agrícola. Estabelecimento de regulamentações para o uso do solo agrícola, identificando áreas para diferentes tipos de cultivos, protegendo áreas sensíveis, como zonas de recarga de aquíferos, áreas de preservação permanente, e incentivando práticas de conservação do solo. Código florestal. Implementação de leis que regulam o desmatamento, a supressão de vegetação nativa e a recuperação de áreas degradadas, visando proteger os recursos florestais, promover a conservação da biodiversidade e mitigar as mudanças climáticas. Essa é uma das importâncias do Código Florestal. Contemporaneamente, ele foi alterado, não faz tantos anos, e houve muita reclamação social a respeito de mazelas ambientais que algumas flexibilidades do novo código teria trazido. Mas isso aí seria assunto para uma apresentação inteira, não cabe aqui agora. Cabe aqui agora dizer que, bem ou mal, o Código Florestal, de alguma maneira, protege minimamente algumas situações. Mas parece que ele teve uma piora em relação às suas premissas, né, a partir da última revisão desse arcabouço legal, infelizmente. Mas, como eu disse, isso é um assunto inteiro para uma outra preleção. Não cabe nesse momento. Não há tempo para esse momento.
Regulamentação de agrotóxicos, estabelecimento de normas para o registro, uso e aplicação de agrotóxicos, incluindo padrões de segurança, práticas de manejo integrado de pragas e restrições ao uso de substâncias químicas prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. Também há muita reclamação nas legislações dessa área por parte de ambientalistas, mas, novamente, assunto polêmico e extenso, com muita informação científica, tecnológica, biológica, que não cabe no escopo dessa apresentação, mas algo para estarmos atentos, que vocês estudem sobre essas questões, como elas têm se modificado, e a que atores sociais essas modificações do arcabouço legal têm interessado, e a quem tem atendido, nesses conflitos de gestão ambiental. Controle de fertilizantes, implementação de regulamentações para o uso de fertilizantes, incluindo limites de aplicação, manejo de resíduos e incentivos para o uso de fertilizantes orgânicos e práticas de conservação do solo. Gestão de recursos hídricos, desenvolvimento de políticas e planos de gestão de recursos hídricos que promovam a conservação da água, o uso eficiente de irrigação e a proteção de ecossistemas aquáticos, garantindo acesso equitativo à água para usos agrícolas e outros setores. Licenciamento ambiental. Exigência de licenciamento ambiental para projetos agrícolas que envolvam o uso intensivo de recursos hídricos, como irrigação em larga escala, para garantir a conformidade com as normas ambientais e minimizar os impactos sobre esses recursos hídricos. Áreas protegidas. Estabelecimento e gestão de áreas protegidas, como reservas naturais e parques nacionais, para a conservação de habitats naturais, proteção de espécies ameaçadas de extinção e para a promoção da biodiversidade na agricultura e em ecossistemas de entorno, ecossistemas adjacentes. Manejo sustentável da fauna e flora. Implementação de regulamentações para o manejo sustentável da fauna e flora selvagens, incluindo a proteção de espécies nativas, o controle de espécies invasoras e a promoção de práticas agrícolas que mitiguem os impactos negativos ambientais sobre a diversidade biológica. Avaliação e certificação de sustentabilidade agrícola. Já havia falado nisso, retomando agora como um dos holofotes para esse palco da educação ambiental agronômica. A avaliação e certificação de sustentabilidade agrícola são processos essenciais para reconhecer e promover práticas agrícolas que respeitem os princípios da sustentabilidade ambiental, social e econômica, fornecendo uma estrutura para reconhecer e incentivar práticas agrícolas responsáveis. Ao garantir a conformidade com padrões rigorosos e promover a transparência e a confiança entre produtores e consumidores, a certificação de sustentabilidade contribui para a construção de sistemas agrícolas mais resilientes, éticos e sustentáveis. Alguns aspectos envolvidos nesse processo, sem abarcar todos, mas dando uma visão geral. Elaboração de padrões. Definição de critérios e indicadores de sustentabilidade agrícola que abrangem aspectos ambientais, sociais e econômicos, incluindo conservação do solo, uso eficiente de recursos naturais, bem-estar animal, condições de trabalho e impactos na comunidade local. E, para tanto, consulta as partes interessadas, as partes engajadas, as partes envolvidas. Engajamento de atores envolvidos, como agricultores, organizações da sociedade civil, consumidores, especialistas, governos, para garantir que os padrões de certificação reflitam as necessidades e expectativas dessas partes interessadas. Auditorias e inspeções. Realização de auditorias e inspeções em propriedades agrícolas para avaliar o cumprimento dos padrões de sustentabilidade, verificando se as práticas agrícolas estão em conformidade com os critérios estabelecidos. Coleta de dados e informações relevantes sobre as práticas agrícolas, como registros de uso de agroquímicos, técnicas de manejo do solo e gestão de resíduos, para verificação da conformidade com os padrões de certificação. Processo de certificação. Concessão de certificados de sustentabilidade agrícola para propriedades que atendam aos critérios estabelecidos, indicando que os produtos agrícolas foram produzidos de forma sustentável e podem ser rotulados como tal. E, nesse sentido, leva direto, então, ao assunto de rótulos e selos. Utilização de rótulos e selos de certificação em produtos agrícolas, embalagem e materiais de marketing para informar os consumidores sobre a origem sustentável dos produtos e a promoção da conscientização sobre práticas agrícolas responsáveis. Avaliação e certificação de sustentabilidade agrícola. Reconhecimento de boas práticas. Reconhecimento público das propriedades agrícolas que demonstram excelência em sustentabilidade agrícola, destacando exemplos de boas práticas e promovendo a disseminação de conhecimento na comunidade agrícola. Incentivos financeiros.
Oferta deles, como subsídios, créditos, preços diferenciados para agricultores que adotam efetivamente práticas agrícolas sustentáveis e obtêm certificação de sustentabilidade, incentivando a adoção generalizada de práticas responsáveis. Tecnologias digitais para monitoramento e gestão agrícola. As tecnologias emergentes e a inovação desempenham um papel crucial na promoção da agricultura sustentável, permitindo enfrentar os desafios globais de segurança alimentar, mudanças climáticas e degradação ambiental, promovendo sistemas agrícolas mais resilientes, eficientes e socialmente responsáveis. Ao integrar tecnologia com práticas agrícolas tradicionais e conhecimentos locais, podemos criar sistemas alimentares mais sustentáveis e equitativos. Eis algumas das tecnologias emergentes e inovações que estão transformando a agricultura sustentável. Sensoriamento remoto, e aí tem todo o detalhamento aí. Utilização de imagens de satélite, drones, sensores terrestres para monitoramento de crescimento das culturas, para detecção de pragas e doenças, para mapeamento da variabilidade do solo e otimização do uso de insumos agrícolas, como água e fertilizantes. SIG, Sistemas de Informação Geográfica, para análise de dados espaciais para planejamento e gerenciamento de forma mais eficiente de operações agrícolas, identificando áreas de alta produtividade, delineando zonas de manejo específicas e planejando rotas de aplicação de insumos. Hidroponia e aeroponia, que são cultivo de plantas em ambientes controlados, sem solo, utilizando soluções nutritivas ou aerossóis, permitindo o cultivo em áreas urbanas densamente povoadas e em ambientes internos, com uso eficiente de recursos hídricos e redução da pegada ambiental. Fábricas de alimentos. Desenvolvimento de instalações verticais de produção de alimentos em ambientes urbanos, onde as plantas são cultivadas em camadas sobrepostas, usando sistemas hidropônicos ou aeropônicos para fornecer alimentos frescos e saudáveis às comunidades locais. Sensores inteligentes. Implementação de sensores conectados à grande rede, à internet, em equipamentos agrícolas, máquinas agrícolas e nas culturas, permitindo o monitoramento em tempo real das condições no campo, otimizando o uso de recursos e automatizando tarefas agrícolas. Plataformas de gestão agrícola. Desenvolvimento de sistemas de gerenciamento agrícola baseados em nuvem, que integram dados de múltiplas fontes, como condições climáticas, previsões de mercado e dados de campo, para auxiliar os agricultores na tomada de decisões informadas e na otimização das operações agrícolas. Agroflorestas, que nós já comentamos. Implementação de sistemas agroflorestais que combinam árvores, culturas agrícolas e animais, promovendo assim a biodiversidade, regenerando o solo, capturando carbono atmosférico e aumentando a resiliência dos sistemas agrícolas aos campos climáticos. Pastoreio rotacional. Adoção de práticas de pastoreio rotacional, onde os animais são movidos regularmente entre áreas de pastagem, promovendo a regeneração do solo, aumentando a fertilidade e reduzindo a compactação do solo e assim evitando a erosão. Reciclagem de resíduos agrícolas. Implementação de sistemas de reciclagem de resíduos agrícolas, como compostagem e biodigestão, para a produção de adubos orgânicos, biogás, bioenergia, fechando ciclos de nutrientes e reduzindo os impactos ambientais da atividade agrícola. Produção de biomateriais. Utilização de biomassa agrícola como resíduos de culturas e biomassa lignocelulósica para produzir biomateriais sustentáveis, como bioplásticos, biocompósitos e biotextis, substituindo materiais convencionais derivados de combustíveis fósseis, que são tão deletérios ao ambiente. Esta apresentação demonstra apenas algumas contribuições da educação ambiental aplicada à agronomia, sem esgotar as possibilidades em relação a todos os processos possíveis, no que diz respeito a esses subsídios providos pela educação para o meio ambiente. O fato é que a EA, Educação Ambiental, aplicada às ciências agronômicas, é indispensável para a sustentabilidade da produção no campo com equilíbrio ambiental, equilíbrio este essencial para o desenvolvimento sustentável das atividades agronômicas. Estou à disposição para interlocuções sobre esta temática. Muito obrigado, pessoal. Espero que a apresentação tenha sido proveitosa. E aqui eu me despeço, sem interromper obrigatoriamente o nosso contato. Tanto é que reforço em tela, né, a minha rede profissional, LinkedIn, podemos fazer contato por ela. Os meus currículos, internacional, o ORCID, o nacional, o Lattes, para maiores detalhamentos sobre as minhas atividades, para eventuais parcerias, bem como o meu correio eletrônico para contatos mais imediatos. Grande abraço a todos, a todas, e um excelente CONAGRO, Congresso Nacional de Economia Online. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Grande abraço.